Tem fases da vida em que você olha ao redor e tem a sensação de que nada está exatamente no lugar. Acorda cansado, o dia começa com pressa, o celular já está na sua mão antes mesmo de você lembrar de respirar fundo. Mensagem, notificação, conta, cobrança, comparação. Você até sabe o que deveria estar fazendo. Estudar mais, dormir melhor, comer melhor, trabalhar com foco, cuidar das relações certas, se afastar das erradas. Mas, entre o que você sabe e o que você faz, existe um vão, um buraco, depois eu faço, que vai empurrando sua vida com a barriga. No fim do dia, a sensação é estranha. Não é que você não fez nada. Você fez 1000 coisas. Correu, respondeu, apagou incêndio, resolveu urgências. Mas quando deita a cabeça no travesseiro, percebe, as coisas essenciais continuam fora do lugar. Sua mente está caótica, seu corpo está cansado, seu coração está pesado. E você começa a se perguntar, onde foi que eu me perdi? Por que parece que a minha vida não tem eixo? Por que eu repito os mesmos erros, os mesmos hábitos, as mesmas fugas? Talvez você já tenha tentado resolver tudo com decisões grandiosas. Agora vai. Segunda eu mudo. Esse ano vai ser diferente. Mas o entusiasmo dura alguns dias. Depois, o velho padrão volta. Não é porque você é fraco. É porque você está tentando colocar a casa em ordem só com um discurso, sem mexer na estrutura do dia a dia. A verdade é que sua vida não muda com uma frase bonita. Muda com práticas diárias, silenciosas, quase invisíveis. E é aqui que o estoicismo entra como um velho artesão, não para te entregar uma teoria distante, mas para colocar na sua mão ferramentas simples, para arrumar, peça por peça, aquilo que está fora do lugar. Marco Aurélio escrevia para si mesmo ao amanhecer, não para impressionar ninguém, mas para lembrar que tipo de homem queria ser naquele dia. Epícteto repetia que não adianta saber filosofia se, na prática, você continua escravo das mesmas paixões de sempre. Sêneca dizia que não é que a vida seja curta, é que a gente perde muito tempo com o que não importa. Eles não tinham rede social, notificação, excesso de informação, mas já viviam cercados de distrações, excessos, desejos e expectativas alheias. E em vez de responder com desespero, eles responderam com prática. Práticas para a mente, práticas para o corpo, práticas para as relações, práticas para o tempo. Práticas que, repetidas todos os dias, transformam o que hoje parece caos em algo mais próximo de um caminho. Talvez hoje, o que você esteja sentindo é exatamente isso: caos. Você começa muitas coisas e termina poucas. Se pega rolando o feed sem perceber o tempo passar. Sente que está sempre reagindo ao que chega, em vez de agir de forma consciente. Você até consome conteúdo sobre estoicismo, ouve frases de Marco Aurélio, curte vídeos motivacionais, mas lá no fundo, sabe que pouco disso virou rotina concreta. É como ler um manual de como organizar um quarto e continuar vivendo no meio da bagunça. O estoicismo não quer que você decore frases, quer que você arrume o quarto. Não de uma vez, numa explosão de motivação, mas um canto de cada vez. Primeiro, a forma como você acorda. Depois, a forma como lida com aquilo que não depende de você. Depois, a forma como reage à raiva, à crítica, ao imprevisto. Depois, a forma como guarda sua atenção num mundo que quer roubá-la a cada minuto. Não existe vida no lugar sem uma mente treinada. Não existe mente treinada sem práticas repetidas. Você não constrói músculos indo uma vez na academia. Você não constrói paz interior assistindo um vídeo isolado e dizendo que mensagem bonita. Você constrói outra vida quando aquilo que você aprendeu vira um novo jeito de viver o dia comum.
E é sobre isso que vamos falar aqui. Não sobre ser perfeito, não sobre virar um monge frio e distante da vida, mas sobre 9 práticas estoicas, claras, aplicáveis, que você pode começar a experimentar ainda hoje para começar a colocar as coisas essenciais no lugar. Práticas que não dependem de sorte, de talento, de nascer com disciplina. Dependem de decisão e repetição. Você vai perceber que muitas vezes o que te falta não é mais informação, é estrutura. Você não precisa de mais um ideal enorme e inalcançável, do tipo, a partir de amanhã vou ser outra pessoa. Você precisa de pequenos pactos concretos, do tipo, hoje eu não vou começar o dia com o celular. Hoje vou separar 2 minutos para lembrar o que está sob meu controle. Hoje vou escrever com honestidade o que senti. Hoje vou dar um passo mínimo em direção ao que realmente importa. Pouco, feito sempre, muda mais a sua vida do que muito, feito por 3 dias. Ao longo deste vídeo, nós vamos caminhar como quem entra num cômodo bagunçado. Primeiro, vamos acender a luz, entender por que sua vida está como está, por que a sua mente está tão cheia, por que a sua rotina parece te carregar em vez de ser guiada por você. Depois, vamos abrir espaço, tirar da frente aquilo que é ruído, que não depende de você, que ocupa energia sem devolver nada de valor. E então, vamos colocar uma coisa por vez no lugar com 9 práticas estoicas. Uma manhã mais consciente, uma atenção mais protegida, uma mente mais preparada para o imprevisto, uma relação mais sincera com o tempo, um compromisso real com pequenas ações diárias. Em vez de prometer que tudo vai mudar, vamos cuidar daquilo que, se você fizer todos os dias, vai inevitavelmente reorganizar a sua vida de dentro para fora. Talvez à primeira vista, essas práticas pareçam simples demais, mas é justamente isso que as torna perigosamente poderosas. Você consegue aplicá-las. Não exige condições perfeitas, não exige equipamento especial, não exige que você largue tudo e vá morar numa montanha. Exige que você enfrente uma resistência muito mais difícil, a de abandonar a desculpa de que a vida é assim mesmo e assumir que existe mais ordem possível do que você tem vivido. Você não controla o mundo, não controla as pessoas, não controla o futuro, mas controla algo decisivo: como você se organiza internamente para enfrentar tudo isso. Se hoje você olha para a sua vida e sente que está tudo espalhado, a mente, o tempo, as emoções, as prioridades, esse vídeo é um convite calmo e firme. Em vez de tentar arrumar tudo de uma vez, vamos começar por 9 práticas estoicas. 9 atos diários que, quando se tornam hábito, te devolvem algo que você talvez nem acreditava ser possível sentir. A sensação de que, mesmo com problemas, a sua vida está finalmente começando a ficar no lugar certo. Vamos entrar, prática por prática, como se você estivesse sentando à mesa com um velho sábio que vai reorganizar o seu dia junto com você. Primeiro, manhã estoica. Começar o dia com intenção, não com pressa. A forma como lida com aquilo que não depende de você. Se você acorda já correndo, pega o celular ainda na cama, abre rede social, mensagem, notícia ruim, comparação. Não é que o dia deu errado. Você começou o dia entregando o leme para fora. A primeira prática estoica é simples, mas poderosa. Começar o dia voltando o foco para dentro, não para o mundo. Isso não significa um ritual impossível de 2 horas. Pode ser algo de 5 minutos, repetido todos os dias. Por exemplo, você acorda, deixa o celular de lado, senta na cama ou numa cadeira, respira fundo algumas vezes, sentindo o ar entrando e saindo. E se faz 3 perguntas estoicas. Quem eu quero ser hoje, independente do que aconteça? Calmo, justo, presente, honesto. Que tipo de situação pode testar isso? Trânsito, mensagens, chefe, família, imprevistos.
E qual é a minha intenção principal para este dia? Não 10 metas, uma intenção clara. Hoje eu quero agir com mais calma do que ontem. Hoje eu quero terminar pelo menos uma coisa importante. Marco Aurélio fazia algo muito parecido quando escrevia de manhã. Ele se lembrava de que encontraria gente ingrata, invejosa, agressiva e se comprometia de antemão com o tipo de resposta que queria dar. Você não controla como o dia vai vir, mas quando começa o dia com intenção, você para de ser jogado pelo que aparece e passa a ter um eixo interno. Segunda prática estoica. Triagem. Separar o que depende de você do que não depende. Muita da sensação de vida fora do lugar vem de um erro simples. Você gasta energia demais tentando controlar o que não é seu. Opinião dos outros, resultado imediato, passado que não volta, reação alheia, humor de quem convive com você. Epicteto resumia assim: algumas coisas dependem de nós, outras não. Essa segunda prática é transformar essa frase em um hábito diário. No começo do dia ou antes de dormir, pegue um papel ou bloco de notas no celular e faça 2 colunas. Coluna 1. Coisas que não dependem de mim. Decisões dos outros, imprevistos, tempo, passado, certas consequências. Coluna 2. Coisas que dependem de mim. O esforço que eu vou fazer, a forma como vou responder, o que vou priorizar, o que vou dizer sim ou não. E então, faça a pergunta-chave. Eu estou sofrendo mais por qual coluna? Se a maior parte da sua preocupação está na coluna 1, é natural que a sua mente esteja em caos. Não é que você vai parar de se preocupar, mas você começa a redirecionar a energia. Quando vier a ansiedade por algo que não depende de você, você se lembra, coluna 1, e volta para a pergunta. Ok, dentro do que depende de mim, o que eu posso fazer hoje? Essa triagem diária vai te treinando a não carregar o mundo inteiro nas costas e a cuidar melhor do espaço que de fato é seu. Terceira prática. Silêncio antes de reagir. A micropausa que salva o seu dia. Quantos problemas na sua vida surgiram porque você respondeu na hora errada, do jeito errado, na emoção errada? Uma resposta atravessada, uma decisão feita na raiva, uma mensagem enviada no impulso. Depois vem o arrependimento. Eu não precisava ter falado assim. Eu poderia ter esperado. Eu entreguei meu controle para um minuto de explosão. Os estoicos insistiam nisso. A emoção não é o problema. O problema é quando ela vira senhor das suas ações. A terceira prática é muito concreta. Criar um pequeno espaço entre o que você sente e o que você faz. Na prática, pode ser algo como: alguém fala algo que te irrita. Você sente o coração acelerar. Em vez de responder na hora, você respira fundo 3 vezes. Se for por mensagem, você se permite não responder imediatamente. Se estiver muito mexido, você usa uma frase neutra. Depois a gente fala disso. Eu não quero responder agora. Isso pode parecer pouco, mas essa micropausa é o que separa o você que se arrepende do você que se orgulha de como se comportou. Marco Aurélio lembrava a si mesmo: você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Entenda isso e encontrará força. Você não controla a provocação, mas controla se ela vai te controlar. Silêncio antes de reagir não é covardia, é autocontrole. 4. Jejum de estímulos. Proteger sua atenção num mundo barulhento. Hoje, o seu mundo interior não está bagunçado só por causa de problemas sérios. Ele está bagunçado porque, a cada minuto, alguma coisa disputa sua atenção. Um vídeo curto, uma notificação, uma discussão que não é sua, uma comparação que você não pediu para ver. Sêneca, lá atrás, já dizia que a gente não tem vida curta, tem vida espalhada. A quarta prática estoica é um jejum, não de comida, mas de estímulo.
Não é nunca mais usar redes, nunca mais ver nada. É criar janelas protegidas no seu dia. Por exemplo, primeira hora do dia sem rede social, períodos de 25, 30 minutos em que você deixa o celular longe ao fazer algo importante. Determinar horários para checar mensagens em vez de responder a qualquer momento. Você pode até brincar com isso perguntando: isso que eu estou consumindo agora está me tornando melhor ou só me deixando mais agitado e comparando ainda mais? Atualmente, muita gente quer vida no lugar sem querer atenção no lugar. Só que sua mente não arruma nada se estiver sendo puxada por 10 direções o tempo todo. O jejum de estímulos é um ato de respeito com a sua própria capacidade de foco. Você está dizendo: eu não vou me deixar sequestrar por tudo que aparece. 5. Diário estoico. Escrever para enxergar o que você vive. Existe uma diferença enorme entre sentir e perceber o que está sentindo. Muita gente vive como se estivesse no meio de uma tempestade, sem parar um segundo para olhar o céu. Os estoicos tinham um hábito muito simples e poderoso: escrever. Marco Aurélio escrevia para si mesmo, não para publicar. Sêneca escrevia cartas a amigos, mas no fundo também escrevia a si. Epiteto incentivava o aluno a se examinar. A quinta prática é o diário estoico. Não é um diário romântico de adolescente. É um diário de autoexame. Você pode, todos os dias, reservar 5 a 10 minutos e anotar: o que hoje aconteceu que mexeu comigo? Onde eu perdi o controle? Onde eu agi melhor do que ontem? O que hoje revela sobre quem eu estou me tornando? E, com o tempo, acrescentar perguntas estoicas como: hoje eu foquei mais no que depende de mim ou no que não depende de mim? Eu fui guiado pela razão ou só pela emoção? Se um filósofo estivesse olhando meu dia, o que ele diria? Escrever é como colocar um espelho na frente da sua vida. Você começa a enxergar padrões. Pessoas que sempre acionam o mesmo gatilho. Situações em que você sempre reage igual. Hábitos que estão te arrastando para longe do que você quer. Sem esse espelho, tudo vira sensação confusa. Com ele, você ganha clareza para mudar. 6. Premeditatio malorum. Se preparar psicologicamente para o imprevisto. Um dos motivos pelos quais sua vida parece fora do lugar é que qualquer imprevisto te derruba. Um atraso, uma crítica, um plano que não deu certo, um objeto que quebra, uma mensagem que não vem, qualquer coisa vira catástrofe. Os estoicos usavam uma prática chamada premeditatio malorum, premeditar os males. Não no sentido de se torturar, mas no sentido de se preparar. Antes de sair de casa, por exemplo, você poderia pensar: hoje posso pegar trânsito. Alguém pode me tratar com impaciência. Um plano pode não sair como eu quero. E então se perguntar: como eu quero reagir se isso acontecer? Quando você prever a possibilidade do incômodo, ele deixa de ser uma surpresa absoluta. Você para de pensar: não podia estar acontecendo comigo, e passa a pensar: eu sabia que isso poderia acontecer. O que eu faço agora? Essa mudança, tirando você do papel de vítima do acaso e te coloca como alguém que esperava a dificuldade e se compromete a responder de forma digna. Marco Aurélio fazia isso antes de começar o dia. Ele já esperava encontrar pessoas ingratas, invejosas, egoístas. Assim, quando encontrava, não se chocava tanto. A premeditação não tira o peso do problema, mas tira o susto exagerado. 7. Memento mori. Lembrar que a vida é finita para colocar prioridades no eixo.
Memento mori significa: lembre-se de que você vai morrer. Dito assim, parece sombrio, mórbido, pessimista. Mas para os estoicos era o contrário. Era um chamado à urgência correta. Quando você esquece que a vida é finita, tudo pode ser adiado. O pedido de perdão, a conversa é importante, o cuidado com o corpo, o projeto que você diz que um dia vai fazer. Você vive como se tivesse tempo infinito para desperdiçar. A sétima prática não é ficar obcecado com a morte, é usar a lembrança da finitude como uma lanterna. Você pode, por exemplo, perguntar diariamente: se hoje fosse meu último dia, eu gostaria de gastá-lo assim? Se eu olhar para trás daqui a 10 anos, vou me orgulhar de estar vivendo desse jeito? O que eu deixei para depois, que já passou do limite do adiável? Sêneca dizia que o problema não é a vida ser curta, é a gente gastar mal o tempo. Quando você se lembra de que seu tempo é limitado, algumas coisas perdem a importância. Discussões pequenas, orgulho bobo, comparações vazias. E outras ganham mais peso. Quem você é? Como você trata quem ama? Como usa seus talentos? Como cuida do que é essencial? Memento mori não é um convite ao pânico, é um convite a viver acordado. 7. Limites nas relações. Não há vida no lugar com vínculos que te desmancham. Você não vai conseguir colocar sua vida no lugar se continuar rodeado de relações que te bagunçam por dentro. Não adianta organizar rotina, hábitos, metas, se você volta todos os dias para ambientes que corroem a sua paz. Os estoicos não defendiam um isolamento total, mas defendiam muito a ideia de escolher bem com quem você se cerca. A oitava prática é olhar com honestidade para suas relações e se perguntar: quem me puxa para cima? Quem me puxa para baixo? Depois de encontrar quem, eu fico mais leve? Depois de encontrar quem, eu fico exausto? E, a partir disso, praticar. Dizer não a convites que sempre resultam em caos, conversar com firmeza quando alguém ultrapassar limites, criar distância quando necessário de pessoas que se recusam a respeitar seu espaço. Não é sobre cancelar o mundo, é sobre parar de oferecer sua saúde emocional como sacrifício permanente para manter gente complicada confortável. Sua vida entra mais no lugar quando as pessoas ao seu redor não são terremotos diários na sua mente. E sim, isso às vezes vai significar sair de certos círculos, diminuir a intensidade de alguns vínculos, aceitar que nem todo laço é para ser mantido a qualquer custo. 9. Ação mínima diária. O pequeno passo que, repetido, muda seu destino. Talvez a maior ilusão seja acreditar que sua vida entra nos eixos com uma grande decisão, em um único dia. Os estoicos sabiam que não é assim. É um trabalho de artesão, um pequeno ato, repetido diariamente, alinhado com quem você quer ser. A nona prática é definir ações mínimas diárias. Não planos gigantes, mas coisas quase pequenas demais para serem negadas. Por exemplo, todos os dias vou ler 2 páginas de algo que me fortaleça. Todos os dias vou escrever por 5 minutos. Todos os dias vou fazer um pequeno movimento pelo meu corpo. Todos os dias vou fazer uma coisa importante antes de me perder nas urgências. A pergunta não é qual versão perfeita de mim eu quero ser. É qual o menor passo diário, honesto e possível, que me aproxima dessa versão. Porque se você der esse passo todos os dias, sem glamour, sem aplauso, sem drama, algo começa a acontecer. Seu cérebro percebe um padrão. Você deixa de ser alguém que vive só de intenção e se torna alguém que faz, ainda que pouco, ainda que em silêncio. E é esse pouco consistente que, depois de meses, reorganiza o lugar onde você está na sua própria vida. Enquanto você espera a grande mudança, os dias passam.
Quando você abraça a pequena prática diária, os dias passam, mas desta vez você está andando junto com eles, em vez de ser arrastado. Essas 9 práticas não são mágica. Não vão eliminar todos os problemas, não vão transformar sua vida numa linha reta e perfeita. Mas, se você começar a aplicá-las pouco a pouco, vai perceber uma coisa curiosa. Os problemas continuam existindo, mas você está mais organizado por dentro. E quando você se organiza por dentro, a vida, aos poucos, começa a parecer menos um caos incontrolável e mais um caminho no qual finalmente você voltou a caminhar com consciência. Talvez, depois de ouvir tudo isso, uma parte de você pense assim: é bonito na teoria, mas será que eu consigo mesmo viver isso na prática? Essa dúvida é honesta, porque você não está lidando só com 9 práticas num papel. Você está lidando com anos de hábito, de bagunça, de desatenção, de sobrevivência. Você não chegou até aqui no caos da noite para o dia, e não vai colocar tudo no lugar da noite para o dia também. Mas existe uma boa notícia: você não precisa. Os estoicos nunca prometeram perfeição, eles prometeram caminho. Marco Aurélio era imperador, cercado de poder, exército, honra, e ainda assim escrevia confissões de fraqueza, de cansaço, de irritação. Ele não dizia: eu já sou o homem perfeito. Ele dizia, na prática: eu estou me treinando para ser melhor do que ontem. Epicteto, que foi escravo, ensinava: não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. Reagir melhor não é um botão que você liga, é algo que você treina todos os dias com práticas concretas. Sêneca lembrava: enquanto vivemos, aprendamos a viver. Ou seja, você não está atrasado, você está exatamente no ponto em que pode decidir se vai continuar repetindo as mesmas coisas ou se vai começar, com pequenas ações, a viver diferente. Quando a gente fala em uma manhã mais consciente, a triagem do que depende ou não depende de você, o silêncio antes de reagir no auge da raiva, o jejum de estímulos, o diário estoico, a preparação para o imprevisto, o memento mori, os limites nas relações e a ação mínima diária, não estamos falando de um pacote mágico que você precisa aplicar 100% a partir de amanhã. Estamos falando de ferramentas. Ferramentas que você pode introduzir aos poucos, testar, adaptar à sua realidade. Talvez agora você não consiga mexer em todas, mas você consegue começar com uma. Talvez a sua vida esteja tão corrida que você pense: eu não tenho tempo para isso. Mas repare, nenhuma dessas práticas exige 3 horas livres. Elas exigem decisão de uso de tempo, não tempo sobrando. 2 minutos para respirar e definir uma intenção para o dia. 1 minuto para olhar para uma situação e separá-la em depende de mim, não depende de mim. 3 respirações profundas antes de responder no auge da raiva. Meia hora sem celular enquanto faz algo importante. 5 linhas de diário à noite. Um breve pensamento: e se hoje as coisas não saírem como eu quero? Um lembrete de que a vida é finita, para não gastar mais um dia inteiro com algo pequeno. Um não que você nunca teve coragem de dizer. Um passo mínimo em direção ao que você vive adiando. Parece pouco, mas é exatamente dessas pequenas escolhas que sua vida é feita. Você não arruma uma casa inteira empurrando tudo para o canto e fingindo que está limpo. Você arruma uma casa escolhendo um cômodo, um canto, uma gaveta e se comprometendo a não deixar voltar a ser o que era.
Com a mente é igual. Talvez você não consiga, hoje, ser disciplinado em tudo, focado em tudo, calmo em tudo, mas você consegue ser um pouco mais consciente em uma área. E quando faz isso todos os dias, aquela área puxa as outras. É assim que a vida começa a entrar no lugar. Não com uma explosão de motivação, mas com uma constância silenciosa. O mundo moderno te empurra para o contrário, para o imediatismo, para a comparação, para o excesso de estímulo, para a ideia de que, se você não mudou tudo em uma semana, não presta. O estoicismo te recorda algo 1000 vezes mais realista e profundo. O importante não é o que você declarou para si mesmo, é o que você faz repetidamente. Você não precisa de mais promessas, precisa de mais histórico. Histórico de dias em que você começou o dia com intenção, cuidou da sua atenção, reagiu com um pouco mais de calma, se tratou com um pouco mais de honestidade no papel, aceitou que o imprevisto faz parte, lembrou que não tem todo o tempo do mundo, deixou de se expor a quem te bagunça, deu um passo mínimo em direção ao que importa. Se você olhar para tudo isso e pensar, é muita coisa, eu não dou conta. Eu quero te convidar a fazer o contrário do que você sempre fez. Em vez de tentar abraçar o pacote inteiro, escolha uma prática estoica para começar hoje. Uma só. A que mais falou com você. Talvez seja a manhã diferente. Talvez seja o diário. Talvez seja o limite com alguém. Talvez seja a ação mínima diária. Escolha uma. Comece pequeno e se comprometa com ela por alguns dias. Quando ela estiver começando a fazer parte de você, você adiciona outra. Esse é o jeito estoico de mudar. Não é se apaixonar pela ideia de outra vida, é agir todos os dias como alguém que realmente quer essa outra vida. E, ao longo desse processo, é importante você se lembrar de algo. Você não é um caso perdido. Você não é indisciplinado por natureza. Você não é incapaz. Você é alguém que por muito tempo viveu sem ferramentas. Agora você está começando a ter algumas nas mãos. Vai ter dia em que você vai esquecer. Dia em que vai reagir mal. Dia em que vai voltar a se perder no celular, na raiva, na comparação. Nesses dias, em vez de dizer, joguei tudo fora, trate-se com a mesma sabedoria que um velho estoico usaria. Hoje eu falhei, amanhã eu recomeço. O importante é o caminho, não um dia isolado. Você não está correndo contra ninguém, você está caminhando consigo mesmo. Se esse conteúdo fez sentido para você, eu quero te fazer 2 convites simples. 1. Escolha uma prática estoica e comece hoje. Não segunda-feira, não mês que vem, não quando a correria passar. Hoje, do jeito que dá. 2. E se você quiser transformar isso num compromisso silencioso, escreve aqui nos comentários uma frase que na verdade é uma decisão. Eu vou arrumar minha vida de dentro para fora. Essa frase não magicamente ajeita tudo, mas marca o ponto em que você para de esperar um milagre e começa a caminhar com consciência. Se você quiser continuar recebendo esse tipo de conteúdo para te acompanhar nesse processo, considere se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso me mostra que esse tema faz sentido para você e me ajuda a continuar produzindo vídeos assim, com profundidade e calma. E se você conhece alguém que vive dizendo que a vida está fora do lugar, sempre cansado, sempre perdido, sempre se sentindo atrasado, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Talvez o que esteja faltando para ela não seja mais cobrança, mais comparação, mais pressa. Seja exatamente isso. Um conjunto de práticas simples, repetidas com coragem, que lembram que ainda dá tempo de colocar a vida no lugar.
porque enquanto você estiver vivo, ainda existe espaço para aprender a viver melhor.